texto que eu vou ler está registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A partir dessa leitura, eu queria chamar a atenção de todos vocês que a família é uma ideia de Deus. Surgiu no coração do Senhor. Deus é o Criador da família. É muito interessante você pensar também, por conta da família ser uma instituição criada por Deus, uma ideia que surge no coração de Deus, ela é ao mesmo tempo atacada o tempo todo pelo nosso adversário, o inimigo das nossas almas. E a gente precisa ter muito cuidado, porque a família é um projeto de Deus. Deus criou a família com um propósito, e esse propósito está no coração de Deus. Deus instituiu a família e a esta família Deus criou um grande propósito. Por que não dizer que Deus tem um plano de ação para que a família, em toda essa terra de viventes, ela se multiplique e ao mesmo tempo ela se volte para o seu Criador? A primeira consideração que eu queria que você não esquecesse é que a família nasceu no coração de Deus. Portanto, é um projeto do Senhor, é uma ideia do Senhor. Quando o texto diz: Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora e que esta lhe seja idônea. Não foi Adão que primeiro pensou na família, a partir da ideia de ter uma esposa, de ter filhos, mas foi Deus quem tomou a iniciativa. O texto diz: Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Então a ideia surge no coração de Deus. A família, portanto, nasce no coração de Deus. Deus estivera observando a solidão de Adão. Deus entendeu a sua solidão, a necessidade de ter alguém, de ter uma companhia, alguém que estivesse do seu lado. Mais do que isso, Deus teve a ideia de dar alguém que tivesse o conceito de ser uma pessoa que auxiliasse, que fosse idônea, que estivesse presente na vida de Adão. E Deus soluciona exatamente esse problema trazendo Eva, criando a partir de Eva a ideia de que junto com Adão eles se uniriam e uma só carne a partir daí existiria e formasse e criasse a família. Então a primeira consideração que você não pode esquecer é que o coração de Deus planejou essa ideia chamada família. E que família maravilhosa saber que a família surge no coração de Deus. A segunda consideração que eu queria que você também não esquecesse é que Deus criou a família como uma solução para um problema que existia. O texto diz, olha, não é bom que o homem esteja só. O problema de Adão era a solidão. E Deus resolve esse problema. A família dos dias de hoje, a família atual, talvez esteja vivendo momentos sem solução, porque há muitas escolhas erradas, há muitos ensinamentos pervertidos. A família de hoje está de cabeça para baixo. A família de hoje tem vivenciado tantas situações na diversidade do que é esse mundo que se prolifera tantos conceitos, tantos desvios de conduta, que as crianças hoje estão confusas. Mas eu queria dizer para você que a família é uma ideia de Deus, surge no coração do Senhor, é um projeto, é uma proposta que Deus traz para resolver um problema. E juntos, Adão e Eva estariam solucionando um problema. Não haveria mais a solidão, haveria a unificação, a unidade de dois corpos que passaria a ser um só. E dali haveria as bênçãos, que são os filhos. Deus criou e instituiu a família. E essa consideração deve estar no teu coração, pensando na proposta de que Deus criou a família para que haja cada dia mais na solução de todos os problemas, a unidade, a alegria, a paz, o amor e principalmente a ideia de respeitar esse princípio maior da criação de Deus, que é colocar no coração do ser humano, do homem e da mulher, a alegria de viver
como família. Mas hoje nós vemos que a família tem sido muito atacada por tantas coisas que acontecem, a infidelidade conjugal, a falta de amor, muitos ciúmes entre os cônjuges, a violência física e verbal que aparece como um ponto de partida que tem dilacerado muito o coração das famílias, os filhos, pais, mães, tantos outros que se envolvem com drogas, com tantos problemas sociais, a desobediência, valores pervertidos, princípios que não são mais observados, a obediência, o respeito aos mais velhos e tantos outros que muitas vezes nos falta. Eu e você somos responsáveis em preservar essa ideia da família que surge no coração de Deus. E por isso eu quero apontar a terceira e fundamental também característica. Deus quer ser o centro da família. Olha só o que diz o Salmo 112, verso de 1 a 3. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada e a geração do justo. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. A família que Deus tem, que Deus criou, a família que é eu, você, chamado igreja, instituição maior, deve entender que a família tem e sempre haverá de ter um Deus, o Senhor da nossa vida. E Ele deve ser o centro, Ele deve estar no lugar que Ele merece estar, Ele deve ser o primeiro em todas as coisas, e a Ele deve ser dado diariamente a honra, a glória e o louvor por todos os séculos. Toda a família que tem a Deus como centro, que coloca o Senhor como centro, é a família que retém os ensinamentos da sua palavra, que obedece os seus ensinamentos, que vive esses ensinamentos, portanto será uma família feliz. Eu queria dizer para você que não existe segredo nenhum. O que deve exigir de nós é a própria noção e quando colocamos Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa família, o nosso lar passa a ser mais feliz, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de tantas situações que muitas vezes afligem até a nossa própria alma, mas haverá felicidade. Sabe por quê? Porque haverá Deus todos os dias, o Senhor estará presente. Quando Deus é o centro do teu lar, da tua casa, da tua família, tudo passa a ter um brilho, tudo passa a ser novidade de vida, porque a cada dia o Senhor renova suas misericórdias e cada dia o Senhor renova em nós a esperança de poder viver, crer e acreditar que todas as coisas passarão, mas o que vai permanecer para sempre é a palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor que nos ensina que Deus deve ser o centro da nossa vida, para que haja alegria, para que haja paz, para que haja esperança, para que haja solução, para que haja em você e em mim, em todos nós, a certeza de que o Senhor, Ele sempre vai cuidar do nosso lar, da nossa casa e da nossa família. Deus quer ser o centro da sua família, Deus quer ser o centro da sua casa, Deus quer ser o centro do seu coração. Por que não então permitir que Ele esteja dentro do seu lar, com as suas ações, com as suas atitudes, com a sua própria conduta, com o seu testemunho, com os valores da fé cristã que devem ser preservados, anunciados, ensinados entre aqueles que fazem parte de uma casa, um lar, uma instituição chamada família que surgiu no coração de Deus. E Deus quer que isso comece hoje, que você não deixe para amanhã o que você pode iniciar hoje. Coloca a tua família no coração de Deus, coloca Deus dentro do coração da tua família, faça com que Deus seja e sempre esteja presente dentro do seu lar, com palavras que abençoam, com a verdade que sempre deve ser observada, palavra essa verdadeira que nós precisamos sempre colocar no nosso coração como uma palavra que vem de Deus para nós, como uma palavra que Deus institui para que a nossa família seja a bênção, seja a herança do Senhor. Quero dizer para você que quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus como família para servir, nós somos abençoados e haverá paz, felicidade, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, porque sempre haverá Deus e Deus não muda. Ele é Senhor,
a quem hoje você quer servir. Importa que eu e você sirvamos ao Deus verdadeiro, o Senhor da vida, Ele que é e que sempre será o Senhor da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. Portanto, queridos irmãos e irmãs, coloca sempre Deus no coração do teu lar, porque Deus é Senhor da vida. Ele passará a ser o centro e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Desejo a você, ao seu coração, à sua família, ao seu lar, que a bênção eterna do Senhor esteja sobre vocês, hoje e sempre. Amém.